Acho que está dando tudo certo. Então, boa tarde para quem está aí presente. Eu só ver que está sendo gravado. Tá ok. Então, assim, começando daqui a pouquinho. A gente vai ter 2 momentos de interação nessa atividade de hoje. Inicialmente, nós vamos perguntar para vocês os assuntos de interesse que vocês possam vir a ter em relação a minicursos. E depois, no fim, a gente vai fazer uma outra interação. E essas interações são concomitantes à exposição. Então, vocês vão clicar no link, vão lá responder uma enquete e aí a gente vai projetar aqui automaticamente essas enquetes. Reforçando aí para não esquecer preenchimento do formulário com o nome correto. Agradecer a presença de vocês, nosso primeiro mini curso do ano. E espero que todos estejam bem, né? Infelizmente a gente está passando aí por uma pandemia e a gente está num momento pior, talvez, quem sabe aí que a gente fica falando em ondas, né? Uma terceira onda. E é bom que a gente, nesse momento, fique mais em casa, utilize máscaras, né? Mantenha um distanciamento de outras pessoas, tente o máximo possível evitar que essa doença se alastre mais, porque a gente sabe que é incerto. Para algumas pessoas pode simplesmente ser um resfriado, para outras pode custar a vida. Então é importante que a gente tenha essa noção nesse momento. Eu vou começar a apresentação aqui, né? Que a gente já está no tempo. E vou pedir para as monitoras e os monitores que estão aí presentes, qualquer coisa, se comunicar comigo pelo WhatsApp, porque eu não vou conseguir ver a tela mais, porque eu vou estar vendo o meu PowerPoint. Eu estou aí aparecendo para vocês pela tela pela câmera do celular, porque eu talvez até consiga ver ali. Deixa eu ver se eu coloco aqui interação do chat, aí eu consigo ver o que vocês estão falando. Boa tarde. Não recebi meu e-mail, acesso, gostaria de saber como faço para confirmação para o certificado. Então, a gente já explicou, daqui a pouco vai aparecer aí, Nicelene, o link para você preencher no chat dos certificados. Então, esse mini curso ele fala dos instrumentos básicos do cuidado. Eu gosto muito desse assunto, é um tema que eu acho muito importante. Ele teve como público-alvo aí, né, os acadêmicos de enfermagem, os estudantes de enfermagem, porque os instrumentos básicos eles são muito necessários. A gente vivencia isso na prática cotidiana, né? Ano passado foi o ano da enfermagem. Infelizmente ganhamos de presente aí toda a equipe, né, de enfermagem, uma pandemia para lidar com ela, mas estamos sobrevivendo, né, a informações aí de muitas pessoas que adoecem, que inclusive algumas que desistem da profissão devido ao grande risco e o trabalho penoso. Então a gente vai ver que os instrumentos básicos eles estão envolvidos toda essa dinâmica de cuidado de enfermagem, né? A gente teve aqui várias pessoas do grupo, né, que ajudaram a fazer esse mini curso, né? E com destaque para a Júlia, que ajudou aí bastante a fazer os slides, né? Ficou muito bonito, a bolsista, a Fabiane, que era bolsista e hoje ela é voluntária, a Gabriela, que é voluntária, está sempre ajudando a gente, e a Larissa, que também ajudou bastante na organização desse mini curso. Então, assim, nesse primeiro momento, falar para vocês que o objetivo deste encontro nosso é a gente descrever a aplicabilidade dos instrumentos básicos do cuidado e explicar para vocês o que são esses instrumentos básicos do cuidado, né? Como que eles se organizam, como que isso se dá. Então, assim, nesse primeiro momento de interação, eu queria saber de vocês, né, qual o assunto de mini curso que mais interessa para vocês. Eu vou parar aqui de apresentar e vou deixar aí a Júlia apresentar para mim, para a gente ver qual o tema que mais interessa para vocês. Se é saúde mental, se é semiologia e fundamentos, se é Covid-19, se é saúde da mulher, se é prática integrativa. De onde que saíram esses temas? De sugestões gerais de vocês. Então eu queria saber se vocês puderem ir lá, clicar no link. Ela vai colocar o link aí. Ó, vocês cliquem e aí automaticamente vocês escolham, por favor, qual tema aí que vocês acham que é mais relevante para vocês terem de mini curso, para a gente também se guiar para ter próximos encontros nossos.
Júlia vai projetar aí em tempo real, já está projetando para a gente ver. Ficou bem pequenininho aqui, mas está dando para ver. Ó. Semiologia e fundamentos, Covid, né? O pessoal gosta bastante de Covid, e a gente está precisando ter informação sobre isso, né? Saúde da mulher, práticas integrativas, que está mais aí é semiologia e fundamentos. Muitas pessoas gostam muito disso, né? Técnica. A gente teve até um curso, um mini curso que está sobre o uso de EPI adequadamente, que se vocês quiserem assistir, está no nosso canal, que é o Ciência e Saúde UF. Então se inscrevam lá e podem assistir. Só não vai ter certificado mais, né? Porque o curso já aconteceu, fica só registrado lá. Então a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? De que o curso que vocês mais se interessam seria sobre aspectos relacionados à semiologia e fundamentos. Depois você printa para mim, por favor, Júlia, e manda para mim. Eu vou dar uma printada aqui agora também e colocar no slide. E quando você quiser, por favor. Então, aí a gente volta agora à nossa apresentação. Onde vocês falaram um dos temas mais interessantes seria fundamentos. Então aqui a gente volta para a aula. Tanta coisa para ocultar, fico com medo de parar de gravar. Então a primeira coisa que é importante a gente falar é sobre a definição de cuidado, né? Então o que é cuidado? Que a gente está falando de instrumentos básicos do cuidado. Então, segundo Ximenes, né, dicionários são dicionários. Cuidado é precaução, é cautela, é desvelo, né? É uma forma que você pode se responsabilizar ou se preocupar com alguém. Já outro dicionário fala que é refletir, pensar, se interessar, se preocupar, julgar e considerar. Então, a gente sabe que, por exemplo, existem várias formas de cuidar, né? Então, quando você está, por exemplo, comprando alimentos para alguém da sua família, você está cuidando. Quando você está preparando comida, você está cuidando. Quando você está cuidando, né, de um bebê, de uma criança, você está cuidando. Está tomando conta de uma criança, você está cuidando. Né? Quando você orienta alguém para fazer alguma coisa, você está cuidando. Então, o cuidado ele é muito amplo quando você pensa em preocupação, seja de forma direta ou indireta. Então, na enfermagem, se refere ao conjunto de conhecimentos e habilidades fundamentais para o exercício das atividades profissionais. Ou seja, quando a gente fala de cuidado na área da saúde e enfermagem, a gente não está falando de cuidado de uma maneira genérica, a gente fala de cuidados com base científica, com base em conhecimento científico. Então, os instrumentos básicos do cuidado são vários, né? E a gente vai falar um por um pouquinho de cada um. Então, os instrumentos básicos do cuidado são, primeiro, a observação, os princípios científicos, a criatividade, né? Aí vem a comunicação, o método científico, que eu acho que eu pulei, o trabalho em equipe, o planejamento, a avaliação e a destreza manual e habilidade psicomotora. Então, o que acontece? A gente precisa de cuidar, para a gente cuidar, a gente precisa saber dessas coisas. Mesmo que a gente acha que não sabe ou que não entende, a gente está na prática fazendo determinadas coisas que requerem, determinadas ações que requerem vários desses princípios. Né? Observar, utilizar o método científico, ter certa criatividade, né? Se comunicar adequadamente, conseguir trabalhar em equipe e por aí vai, para não ficar repetitivo. Então, primeira coisa, observação. Como é que a gente faz? Né? Para a gente trabalhar de forma adequada, cuidando, é preciso que você observe. Então, segundo Horta, é uma ação ou efeito de observar, olhar com atenção e examinar com minúcia. Né? Então, quando a gente está, por exemplo, fazendo exame físico, quando você está coletando histórico, quando você está fazendo palpação em alguém, você vai observar o rosto daquela pessoa, tudo isso tem um aspecto de você observar, você está coletando informações. Então, o objetivo é o quê? Coletar dados, coletar informações. Então, o primeiro passo para a execução de todos os cuidados, a gente precisa de quê?
informações para poder construir um processo de cuidado, um processo de enfermagem. Então, observação, né? Continuando. Então, a gente utiliza os sentidos, audição, olfato, tato, visão e gustação, né? As preocupações, as percepções, né? Elas podem sofrer influências de experiência, motivações e emoções. O que isso quer dizer? Porque, às vezes, com o tempo, você vai conseguir ter mais habilidade naquilo, né? E também isso pode ter influência, experiência, motivações e emoções, essas percepções, subjetivamente. Ou seja, você pode interpretar aquilo de uma forma que às vezes pode ser muito assertiva ou às vezes não. Então, por exemplo, você está observando que a pessoa está com diarreia, né? Ou está com dor abdominal, ou vamos ver o sinal, que é a diarreia. Aí você vai pensar em várias coisas daquela observação, né? de emoções e experiências pregressas, que pode te levar a um resultado assertivo ou não. Foi alguma coisa que comeu, foi intoxicação alimentar. Não, aí chega no final, é uma alergia, uma irritação, uma intolerância. Então, existem vários fatores que a gente pode levar por esse lado. Então, existem meios, né, para observação. Então, a gente tem a participação sistemática, né, que é aquela que tem um modelo, um esquema, ou seja, você vai seguir um roteiro. Existe a participação do observador, que é chamada a observação participante, né, que você pode participar ou não. No número de observadores, ou seja, você pode ter uma observação individual ou em equipe, e o lugar onde se realiza, porque você pode ter uma vida, né, vida real ou no laboratório. Tudo vai depender de como, por onde que você está vendo, né? Se é no local onde está ocorrendo o fenômeno, né, da vida, né, humana, ou um laboratório. Então a gente poderia colocar isso na enfermagem, por exemplo, você fazer uma observação da atuação de alunos em relação a bonecos, né, no laboratório, o que eles estão fazendo de manobras, de reanimação e tal. E outra coisa é você observar acontecendo isso no CTI e pegar os registros disso. Então, são coisas diferenciadas. O método, né, a gente pode seguir, né, que é importante que a observação, como eu falei para vocês e dei exemplo anterior, ela pode te levar ao erro, né? Porque você pode interpretar aquilo de uma forma errada, né? Porque não tem experiência pregressa. Mas é necessário que a gente tenha uma atenção concentrada ao cliente, paciente ou usuário do SUS, né? do serviço de saúde, conhecimento prévio e interpretação das observações. Então, por exemplo, a locomoção do paciente, a lucidez, orientação, expressões faciais, odores, comportamentos. Lembrando que a observação, como eu falei anteriormente, nós observamos todos os sentidos, né? Nós utilizamos todos os sentidos, melhor dizendo, falei errado, a gente utiliza dele, né? Então a gente tem olfato, visão, né? A gente não vai provar nada, né? Mas você vai ter a percepção de que algo não está bem através dos sentidos humanos, né? Então, por exemplo, até mesmo odor, né? Você pode ter uma percepção de um odor, uma urina de um bebê, né, que está com um cheiro diferenciado, né? Fezes estão com um cheiro diferenciado, uma ferida que você está fazendo o tratamento, e aí você percebe o odor diferenciado, né? Através dos comportamentos das pessoas, né? Uma marcha, uma forma de andar. Então, isso tudo envolve a observação, que é permeada, né, perpassa pelos nossos sentidos. Aí falando do cuidado, né, eu falei, a gente não vai provar nada, mas na vida normal você, por exemplo, vai experimentar um leite, né, o leite está estragado, ou um suco está estragado, você não vai dar aquilo para ninguém da sua família, você vai jogar fora, logo você cuidou. Então, a consequência natural da observação é uma decisão para atuar em relação ao que foi observado, né? E aí a gente entra no próximo instrumento, que seria o método científico.
Então, o método científico, que é o que permeia toda a graduação de enfermagem e outras graduações na área da saúde, é que para a gente pensar de uma forma assertiva, com base na ciência, nós temos sempre o fenômeno que ele vai perpassar aí por várias coisas que envolvem, vários aspectos que envolvem a enfermagem, como a assistência, o ensino, a pesquisa, e a gente vai buscar os resultados desse fenômeno sendo aplicado, né, sendo utilizado na prática, né? Então, esse método científico consiste em quê? Né? Você compreender o problema, você coletar informações, que a gente já falou da observação, formular hipóteses, como eu já formulei algumas com vocês, com vários exemplos aqui de alimentação, né? de odor e por aí vai. Elaboração de um plano para testar a sua hipótese, interpretar e avaliar os resultados. Então, tudo que a gente faz é baseado na ciência, né? Existem, claro, alguns conhecimentos populares que não necessariamente eles passaram por testagem científica, mas geralmente quando eles vão passar, existe alguma comprovação científica. Ao exemplo aí das terapias naturais, né? Como muitas pessoas utilizam chás e por aí vai, e outras terapias milenares aí que são utilizadas naturais, como a medicina tradicional chinesa, e aí você faz lá um teste científico, muitas vezes ele é comprovado do ponto de vista subjetivo dos sujeitos, né? E isso é importante. Como assim subjetivo do sujeito? Eles interpretarem aquilo como algo bom e positivo para eles. Então, o processo de enfermagem, o método científico, né, ele se baseia muito no processo de enfermagem, né? Contribui para o fortalecimento e desenvolvimento do conhecimento científico e servirá como base de atuação do enfermeiro. Então, quando a gente pensa em método científico, automaticamente a gente pensa no diagnóstico de enfermagem, no processo de enfermagem, a sistematização da enfermagem. Tudo isso é importante você ter o conhecimento científico por trás. Então, o que acontece? Você precisa da observação, você precisa do conhecimento científico e você precisa disso tudo para poder seguir os princípios do cuidado, um princípio científico. Então, tudo que a gente fala nas técnicas de enfermagem, né, as técnicas para você aplicar aquela habilidade científica, você precisa de conhecimento. Então, a enfermagem ela tem um conhecimento que vem das ciências sociais, humanas, né, biológicas, né? E isso tudo vai se misturando, e o que torna até um pouco difícil a gente compreender a enfermagem em si como uma ciência, porque ela não é uma ciência em si, ela é uma área do conhecimento que se apropria de outras áreas do saber, de outras ciências. Então, por exemplo, a gente precisa para fazer um curativo, você precisa de várias coisas que a gente já falou aqui, de observar, de coletar um histórico com base em conhecimentos pregressos anteriores, conhecer a situação social daquela pessoa, saber o que você vai colocar naquele curativo, utilizar da observação em tudo isso, inclusive até pelo odor que está saindo dali, né? Pode ter um odor nenhum, um odor neutro, pode não ter cheiro, pode ter um cheiro forte, né? Então isso indica o quê? Infecção. Então aí você já vai para o conhecimento científico para tomar as decisões. E aí uma das coisas que marcam muito isso é o diagnóstico de enfermagem. Então, você vai diagnosticar, né, então, risco para infecção, ou já está com uma infecção, ferida infectada. Tudo isso você vai ter o quê? Um monte de ações. Essas ações são as prescrições, são as ações de enfermagem que você vai dar resposta ao indivíduo, né? Então, quando você diagnostica, você faz um julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade, que pode ser uma necessidade da família ou da comunidade, e fornece as bases para seleções de intervenções de enfermagem para atingir o resultado, né, pelo qual você é responsável ali, naquele momento. A utilização do método para a resolução de problemas favorece a formulação, análise, compreensão e aplicação de princípios, permitindo ao enfermeiro fazer o quê? Deliberar sobre a melhor alternativa das intervenções de enfermagem para o atendimento individualizado dessa necessidade, seja um curativo, uma consulta de enfermagem, uma consulta em puericultura, uma vacinação, uma orientação, a participação num grupo terapêutico, tudo isso você vai estar por detrás, sempre na sua mente pensando em quê? Nos princípios científicos. Ah, mas eu não penso. Você acha que não pensa assim. Tudo que você está fazendo teve um conhecimento pregresso que você foi acumulando. Então, esses princípios científicos, né, ele conduz
ele vem, né, conduz a sua observação, né? Muitas vezes você pensa nas necessidades humanas básicas, né? Se a pessoa ela se alimenta bem, se ela dorme bem, se ela tem apoio social, e tudo isso vai ficar um peso na sua tomada de decisões. E a aplicação dos princípios, né, desses princípios científicos, eles vão auxiliar no estabelecimento das prioridades das ações de enfermagem. Então, toda tomada de decisão é baseada em princípio científico. E esse princípio científico muitas vezes também norteia o quê? A nossa capacidade de criação, a criatividade. Então rolou aí uma foto agora que foi tirada 1 ano atrás da enfermeira que fez, né, ela queria medir a glicemia, a saturação, na verdade, do oxigênio. E aí a falange distal não ficava com sangue suficiente para poder ver a saturação. Ela pegou 2 luvas com água quente e aquilo ali virou uma mão, né? Entre aspas, um improviso ali para poder aquecer. O que esse aquecimento faz? Ele promove uma vascularização. Olha o conhecimento científico aí, né? E a observação dela foi de que não conseguia ver, né? Então aquilo esquentou, a saturação apareceu e aí agora, devido à pandemia, à Covid, a gente diz que aquilo ali é um ato humano, né? Que é um ato de amor, porque aí parece uma mão que está segurando a pessoa, mas essa criatividade partiu de um princípio científico. E isso aqui talvez seja a parte mais interessante desse mini curso, né? Porque é um mini curso, que dura só 1 hora. Então, criatividade. É um instrumento básico, pois ele depende de um monte de coisa. Percepção do problema, como eu falei para vocês aqui, a percepção desse problema que a mulher, né, que a técnica de enfermagem teve em relação o não enchimento capilar para poder medir a saturação. Eu esqueci até o nome da técnica de enfermagem. A percepção do problema, a fluência de ideias e flexibilidade de pensamentos para solucionar esse problema, né? Várias coisas aparecem. O que eu posso fazer? Posso botar a compressa lá? Eu tenho compressa? Eu tenho tempo de ficar lá? Como é que eu posso fazer para poder aquilo ali me ajudar? Né? Eu posso pegar a mão do paciente e colocar num lugar mais quente por baixo? Será que aquilo ali vai aumentar a vascularização? Vai cortar? Então, várias coisas você vai pensando para tomar aquela decisão. Então, essa originalidade na estruturação de soluções, né, de problemas que a gente tem no cotidiano, a gente chama de criatividade. Então, as ações elas podem ser desempenhadas para resolver. Só lembrando que não é improviso, tá? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, amarrou um negócio lá com gás ou com fita que tinha, aí aquilo ali fica tudo improvisado. Eu estou falando de criar coisas. E essas coisas possam ser repassadas, essas ideias, essas ações, para que outros grupos também utilizem. Então, a gente vê, por exemplo, observa os dados do paciente, temos um pensamento crítico, um senso crítico, e aí fazemos intervenções individualizadas. Isso também é criatividade. Então, por exemplo, se você está orientando uma pessoa e ela tem uma série de limitações, né, sejam sociais ou financeiras, e você está adaptando o seu conhecimento, aquela tecnologia que você tem, que é o conhecimento científico, para que aquele conhecimento chegue até a pessoa, você está utilizando a criatividade, né? O pensamento criativo libera os enfermeiros para elaborar novas soluções para novos problemas, né? Que esses problemas eles vão surgindo rotineiramente. Então, por exemplo, como fazer para ter tudo na mão, né, quando a pessoa tem uma parada cardíaca, ou cardiorrespiratória? Aí, alguma enfermeira, provavelmente, né, porque sempre mais feminino, inventou o carrinho de emergência. E até hoje é utilizado. Alguma enfermeira inventou o sistema de codificação por cores para o tamanho dos gelcos, né? Os catéteres sobre agulha. Sob agulha? Sobre mesmo, que o catéter está por cima. Então, material codificado em cores. Alguma enfermeira inventou a fototerapia neonatal, que eu não sei se vocês já ouviram falar, porque tem várias pessoas aqui, né, que ainda não chegaram lá, não estudaram. Então, a bilirrubina no recém-nascido, quando ele tem algum problema, né, de ter a bilirrubina ali e ainda não está sendo metabolizada pelo fígado, então tomar banho de luz. E aí, tomando banho de luz, essa bilirrubina ela se torna, quando ela é quebrada pela luz, né, na parte superficial da derme, né, e aí o que acontece? Ela quebra e fica hidrossolúvel, vai ser facilmente agora eliminada pelo rim, metabolizada pelo fígado.
Então foi inventado por enfermeiras. Com isso também o óculosinho, o óculos boné, para poder não machucar e também não fazer com que a criança fique o tempo inteiro ali com aquela luz na cara dela, né? Ninguém merece. Saiu lá de um útero quentinho, bem escurinho e de repente está numa luz azul. Então, esse poder da criatividade que a enfermagem tem é muito grande, né? Tinha aqui, mesmo em Niterói, no Hospital Universitário, tinha o enfermeiro Charles, saiu em vários jornais as invenções dele, desde esponja para dar um banho no leito mais rápido, né, até suportes de solução fisiológica, que o pessoal chama de soro. Ninguém aprende a falar solução fisiológica, chamam de soro. Soro antiofídico, antitetânico. Né? Soro anti-covid agora também, feito em cavalos. Então a solução fisiológica ficava lá, pendurada. Aí o que acontecia quando ela vinha de um lugar reto, assim, atrapalhava e tal, quando alguém ia mexer, dar o banho no leito. Então ele fez um suporte em arco. Aí daqui a pouco você vai ver todo lugar está usando suporte em arco. Então, assim, a gente tem várias coisas, criações que a enfermagem fez e que muitas vezes elas não são valorizadas, né? Ou são esquecidas. Aqui, ó, um frasco descartável, né? De plástico, né? Que você poderia colocar ali o leite, por exemplo, para preparar, misturar com água. Essa enfermeira também, muito famosa, daqui a pouco eu vou colocar aí o nome dela. Agora eu esqueci. Ela criou um dispositivo semi-autônomo para poder as pessoas, né, que perderam o braço na guerra pudessem se alimentar sozinhas, porque com um braço só ia ficar difícil. Mas ela não criou só isso, ela criou um monte de coisas, a gente vai ver daqui a pouco. Até o sistema de monitoramento de TV foi ela que criou. Bolsa de colostomia, né? Porque você imagina, como é que é ficar a pessoa ileostomizada, colostomizada, né, com as fezes saindo ali, né, ou as eliminações intestinais, né? Então, assim, era complicado. E aí vem várias criações em cima disso que a própria enfermagem fez ao longo dos tempos, né? No nosso canal também tem, no Espaço Aberto para a Saúde, uma entrevista sobre cuidados com a colostomia. É o vídeo que tem maior número de acesso. Eu não sei se são 80 mil pessoas já assistiram aquilo. É bem interessante e foi uma ex-aluna minha e ela está fazendo doutorado nisso e ela é estomoterapeuta, então ela tem um conhecimento incrível em relação a isso. Aqui é compressa moderna e o tampão absorvente, aqui falando dos absorventes higiênicos para a mulher, né? Quem inventou também foi enfermeira, né? O enfermeiro cria aplicativo para auxiliar deficientes auditivos a pedir socorro. Então a gente pode ver que isso tudo vai. Outro aí, ó. Enfermeira carioca cria uma maca para banho em pacientes, né, que absorve a água toda ali, vai descendo. Então você pode dar um banho realmente no paciente. Aí ela tem 20 anos de experiência, preencheu uma lacuna nos cuidados dos pacientes acamados. Isso é criatividade, né? É você gerar alguma coisa. O outro enfermeiro criou uma coisa mais ampla, uma empresa para reciclar o material hospitalar. Essa aqui, ó, é Letitia Gear, não sei se é assim que fala, né? Ela inventou o que? A seringa moderna, né? Então, antigamente parece que você não conseguia aplicar uma injeção sem utilizar as duas mãos, era algo difícil. E aí a seringa foi se modernizando, né? E ela criou essa seringa moderna. E aí tá a mulher do ano. Gente, eu esqueci de botar o nome dela, mas eu vou achar aqui e já vou falar para vocês. Aí ela criou o sistema de vigilância em vídeo. Ela tem um nome até interessante. Aí ela veio da África, essa enfermeira, e ela foi morar nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Ela percebeu que no bairro onde ela morava, que era muito perigoso, ela fez um sistema interno de TV que pudesse observar os cômodos da casa e abrir até remotamente o portão de casa, porque até a polícia chegar lá, se acontecesse alguma coisa, ela poderia abrir. O que aconteceu? Esse sistema, né, de vigilância, ele foi copiado por todo mundo, né? Calma aí, eu estou procurando aqui. E o que aconteceu? Ela patenteou
O nome dela é Mary Van Britten Brown. Então, ela é enfermeira e inventora. Inclusive, ela morreu recentemente. Mary Van Britten. Nasceu em 30 de outubro de 1922. Enfermeira afro-americana. Faleceu em 2 de fevereiro de 1999. Não foi tão recente assim. 76 anos. Então, o que acontece? Ela não inventou só isso daí. Ela inventou várias coisas. Então, isso é criatividade. E a comunicação? Né? Inclusive, essa enfermeira, ela recebeu o prêmio do Comitê Nacional dos Cientistas e foi, né, a mulher do ano ali na revista Time. Né? A figura do ano. Né? Então, essa comunicação... O que é a comunicação? Né? Talvez, acho que a segunda parte mais importante. Primeiro vem a criatividade, depois vem a comunicação. A comunicação, eu acho que é o maior problema que a gente tem hoje, né? Porque o que acontece? Essa troca de informações, né? Aí até Potter fala que troca de energia, dos relacionamentos com outras pessoas. Outros falam que a comunicação é um processo de compreender e compartilhar mensagens enviadas e recebidas. Então, eu acho o seguinte, que quando a gente está falando de comunicação, é algo muito necessário para o trabalho da enfermagem. Né? A gente tem que integrar o conhecimento teórico, experiência pessoal, né? E raciocínio crítico do comunicador, para que ele entenda que ele tem que levar o conhecimento ou a informação essenciais para aquela pessoa, para ela poder ser cuidada. Até falo para os alunos nas aulas que, por exemplo, o enfermeiro é um poliglota dentro do mesmo idioma. Ele tem que conseguir levar a informação para aquela pessoa, seja ela de uma casta social alta ou baixa. A informação tem que chegar de uma maneira muito clara. Então, por isso, ele tem que conhecer esse sujeito. Aí vem um acolhimento. Essa coisa, acolhimento, humanização, promoção da saúde, educação em saúde, os conceitos da saúde coletiva, todos são efetivados em 90% através do quê? Da comunicação. Né? Então, a gente tem que proporcionar um ambiente de apoio, tem que dar espaço para essa pessoa expressar os sentimentos positivos e negativos, né? Até mesmo as suas necessidades espirituais, ser objetivo, ter uma escuta ativa. Até falei em outros minicursos, uma escuta ativa, né? Que é você direcionar para o que você quer, e uma escuta efetiva, que é você responder dizendo que você está ouvindo. Então, a pessoa fala, eu faço caminhada de tal forma. Aí você vai e repete para ela. Que bom, então você faz caminhada de tal forma. Como é que são essas caminhadas? Você repete para ela. Aí esse movimento é, primeiro, efetivo, porque eu estou dizendo que eu ouvi. E ativo, porque eu estou direcionando para o que eu quero. Na hora que eu falo para a pessoa, né, para o paciente, usuário, cliente lá, como é essa caminhada, ela vai me dizer agora, caracterizar. Olha a observação, né? Olha aí a comunicação. Então você vai ter, e o princípio científico por detrás. Você vai analisar agora na sua mente se essas caminhadas que a fulana ou ciclano diz que faz são eficazes. Se elas realmente são o suficiente para dizer que faz exercício físico, né, por mais de 1h30 por semana. Se não for, você não pode utilizar a comunicação verticalizada. Você tem que ter sensibilidade. Então, essas expressões que você tem na hora que você está falando com a pessoa, você vai dizer. Por exemplo, se a pessoa diz que só vai na padaria, né? Você vai ter que agora bolar alguma estratégia com a sua criatividade para chegar e falar, bom, não tem uma outra padaria mais longe? Não tem como encontrar com um grupo? Não tem como ir em tal lugar? Quando você vai na igreja, não tem como fazer um trajeto mais a pé? Para aquilo ali somar e dar tantas horas. Depois você vai falar cientificamente, né, para a pessoa, olha, a gente precisa melhorar um pouco isso, será que é possível? Vamos trabalhar nisso junto, e não tem que fazer, tem que parar, tem que fazer tal coisa. Aí a pessoa não faz. Isso é a falta de sensibilidade. Então a comunicação é algo muito sensível hoje em dia. Então, saber que a percepção do mundo por si é algo individual, portanto, varia de pessoa para pessoa. O que é isso? É você conhecer o processo de saúde e doença da pessoa, a subjetividade das pessoas. Então, você não pode orientar uma pessoa sem conhecer o universo dela, o universo onde ela vive, o universo mental, onde ela está incluída, né? Como que é a família, como que é o grupo, qual o grau de escolaridade, o que ela percebe da vida.
Então, desenvolver o relacionamento de ajuda e confiança, isso se chama, né, como eu já falei, acolhimento e também aspecto de ética e bioética da humanização. Promover o ensino e aprendizado interpessoal em ambas as direções, né? Aqui ficou o ensina. Acontece, mas agora eu já corrijo ao vivo e a cores, que senão depois eu esqueço. Então, a comunicação. Existe o referente, o emissor e receptor, a mensagem, os canais, o feedback e variáveis interpessoais e o ambiente. Então, aqui tem um emissor, está falando, né? Ele estava utilizando a mensagem, um assunto, que é o referente, e aí o código é a linguagem, né? O português, a fala. Aí vem o canal, né? O canal aqui é isso que está acontecendo, né? O canal utilizado. Quando a gente fala em canal, pode ser rádio, TV, pôster. E aí tem um receptor. Então aqui eu estou falando com vocês, emitindo, né, através de um canal que é a internet neste momento, um assunto que são instrumentos básicos do cuidado, utilizando a fala da língua portuguesa. E vocês estão aí, ou recebendo e absorvendo ou não, né? Isso depende muito, que aí vem o caso dos feedbacks. Então existe a comunicação, né? A comunicação verbal, não verbal, silêncio e simbólica. Então quando a gente fala comunicação verbal, é isso que a gente está fazendo agora aqui, falando o tempo todo. Não verbal é o silêncio. Então, naquele momento onde eu fiquei procurando o nome da mulher, da pesquisadora, da enfermeira famosa, eu estava fazendo uma comunicação não verbal, porque parei de falar. Então isso significa um monte de coisa. Ele está procurando ali, ele esqueceu de botar no slide. Então isso perpassa um monte de coisa na cabeça, e isso tem um significado, entendeu? Aí vem, o silêncio tem um significado, né? A não verbal geralmente ela é expressada pelos nossos gestos, que foi o que eu estava aqui demonstrando para vocês, pegando o celular e tal, é comunicação não verbal, né? Às vezes uma cara feia, né? O sacudir das pernas, é o olhar cruzado, né? É você abraçar aquela pessoa rapidamente, não querer abraçar, né? Então essa é a não verbal, não é? O silêncio também é comunicação, né? E a simbólica é tudo aquilo que é demonstrado por simbologias, né? Então, por exemplo, um crucifixo significa uma coisa, um sinal de trânsito, né? um número ou a cor de um ônibus, né? Você, por exemplo, brincar com uma criança, né? Algumas iniciativas lúdicas de brincadeiras tem uma simbologia, né? Por exemplo, vou brincar de atirei o pau no gato com a criança. Você está utilizando, por exemplo, o brinquedo terapêutico no hospital. Isso tem uma simbologia de acolhimento para a criança, de ambientação, de tranquilidade. E a metacomunicação. O que é a metacomunicação? É você falar sobre a própria comunicação. Então, eu chegar para vocês e falar, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí vocês vão responder sim ou não. Ou vocês estão gostando do que eu estou falando? Aí vocês vão responder sim ou não. Então, me explica o que eu acabei de falar. Aí é que vem o problema. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, o que você está tentando falar para a pessoa, você vai ver que não chega até aquela pessoa, porque quando ela explica de volta para você, não é o que você tentou explicar. Então aí existem os problemas da comunicação, né? Que são ruídos de comunicação, feedback não está bom porque não tem algum ruído, tem alguma coisa acontecendo. E existe também uma lacuna que eu sofro muito, que é especial de agora, que é a diferença de gerações. Então, por exemplo, falar com algumas pessoas, por esse tempo todo eu fico conversando com gente muito mais nova do que eu para eu poder entender o que estão falando. Porque, por exemplo, até pouco tempo o rolê significava uma coisa. Rolê era sair, né? O rolê, vou dar um rolê, fazendo não sei o quê. Agora rolê é na vibe, né? De alguma coisa que eu tô no rolê de comer tal coisa, tô no rolê. Então assim, as palavras o tempo todo elas vão sendo modificadas, né? Vão sendo retraduzidas, vão sendo utilizadas de uma forma diferente. Eu lembro que na época, para mim era muito difícil falar, né, e ouvir as pessoas falando namorar com, que tinha namorar fulano ou fulano, e não namorar com, né? Hoje em dia nem se fala mais isso, né? Já virou ficar, já virou outra coisa, depois pegar. Então tudo vai mudando.
Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai orientar alguém numa consulta, por exemplo, você precisa pedir para a pessoa explicar para você. Então, como é que é? Então, que tem que falar? Ah, é tal coisa. Parece ser brincadeira, mas já até falei em outras aulas, em outros minicursos. Então, existe um comprimido, um óvulo, um negócio de nistatina, acho que nem deve existir mais, que era para ser colocado no interior da vagina. Menor um pouco que um ovo de codorna, né, para quando a mulher tinha corrimento, alguma coisa. Então era um óvulo noturno, né, o que chamavam aquilo, um negócio que era redondinho e tal. E aí você orientava a paciente para colocar aquilo de noite, né, a paciente, né? E quando voltava para a consulta, muitas falavam assim, você perguntava, e aí, colocou direitinho, usou o negócio, o óvulo, né, de estatina e tal. É difícil de engolir, mas você em nenhum momento falou que era para engolir, era para colocar na vagina. Então a pessoa não prestou atenção no que estava falando com você. E já teve situações também de pessoas assim que são mais humildes, têm menos conhecimento, e que também não é só isso, é porque não ligam para o que você está falando, né? Então já teve gente que acha que usar preservativo é usar preservativo o tempo todo, e não no ato sexual. Isso parece piada, mas é verdade. Teve gente, o senhor está usando camisinha, então por que a sua esposa engravidou? Mas eu uso o tempo todo, né? Mas isso machuca, não dá para usar o tempo todo. Como assim o tempo todo? Eu só tiro para tomar banho. Então, assim, tem umas explicações que são necessárias que você peça para entender de volta. Você precisa falar para a pessoa e a pessoa falar de volta para você. Isso se chama metacomunicação. Se isso não for feito adequadamente, né? E aqui tem até a piada para vocês rirem, né? Tem que explicar direito, porque a língua portuguesa permite muitas interpretações. Então, utilize máscara. Estamos na pandemia. Lá, a máscara sendo utilizada. Então, assim, isso é muito interessante, né? É a piada pronta, né? O mundo dos memes. Porque a gente observa que, da mesma forma que a gente fala, né, que utilizar máscara, a pessoa pode não saber que máscara, igual esse exemplo esdrúxulo que eu dei, né, de usar a camisinha o tempo todo. Mas é a mesma explicação disso aqui, usar máscara. Parece até que foi de propósito, né? Tipo, senta lá, vou tirar uma foto sua, a gente finge que você está usando máscara. Porque não é possível a gente acreditar num negócio desse. Da mesma forma que a gente observando uma máscara dessa aqui, desse sujeito também, não serve para nada, né? Porque aqui em cima deve ter um espaço imenso, ele está respirando ar por aqui e também vai estar se infectando. Então a gente tem a comunicação, os elementos, né? A gente tem comunicação intrapessoal, quando a gente está conversando ali com a gente mesmo, né? Espiritualidade, por aí vai. O nosso cérebro não para de falar com a gente o tempo todo. Doido é quem acha que ninguém fala sozinho, porque a gente está falando sozinho o tempo todo. A gente só não abre a boca para falar com a gente mesmo, né? Essa é a comunicação intrapessoal. Comunicação interpessoal, comunicação transpessoal, né? E aí você vai fazer uma comunicação né, com Deus, com outras entidades, a comunicação em pequenos grupos e a comunicação com o público. Então, para cada uma você tem uma forma e um vocabulário para falar. E isso tudo é importante, porque a comunicação está muito ligada com o trabalho em equipe, que é o outro instrumento básico do cuidado. Então, o trabalho em equipe é um requisito vital para a obtenção dos resultados, né? Então, a enfermagem está inserida dentro da equipe de saúde, né? Aí a gente tem vários exemplos, e dentro da própria equipe de enfermagem. Então, se a gente não se comunica de uma forma adequada, isso pode gerar muita instabilidade no trabalho, né? Então, o que acontece? A gente tem que ser muito claro e objetivo no que a gente está explicando ou fazendo, né? Um bom exemplo disso é o próprio registro de enfermagem no prontuário. Porque se você não registra de uma forma adequada, pode parecer errado. Muitos anos eu fiquei dando aula de semiologia, que hoje é fundamentos, e muitas vezes eu encontrava registros dúbios dos acadêmicos, né, de vocês. Por exemplo, a pessoa vai lá e registra assim: não palpei gânglios. O que significa isso na língua portuguesa? Que eu não quis palpar, né? O certo é você escrever que não foram observados gânglios, né? Ou não, os gânglios são impalpáveis, né? Ou não há gânglios palpáveis, né? O não palpei gânglio, você está dizendo que você não palpou, que você não fez aquela parte. Então, assim, tem muita coisa que é muito complexo. Então, a gente às vezes fala uma coisa e
e a mensagem que chega é outra. Então isso é muito importante a gente pensar no trabalho em equipe e pensando também na comunicação. Então o trabalho em equipe, ele, por definição, o trabalho depende de alguns fatores, né, como a organização e a interação. Então a gente tem uma adaptação para lidar com aquela situação, uma assimilação do que está acontecendo, uma acomodação, né, se você já consegue fazer aquilo tudo, cooperação, conflito e competição. Né? Então existe isso tudo relacionado, né, nas formas de interação dentro de um trabalho em equipe. Né? Você pode ter pessoas que se adaptam, né, a novas atividades do trabalho. Né? Vamos utilizar a nova maca que dá para dar banho no leito. Né? Tem pessoas que vão assimilar aquilo muito rápido. Né? Tem outras que vão se acomodar no que já estão fazendo, não vão mudar de ideia, ou se acomodar, se adaptando e assimilando. Outras vão cooperar, outras não querem cooperar. Não, vou fazer sempre do jeito que eu fiz. Isso tudo pode ser permeado por conflitos, porque eu quero dessa forma, eu estou melhor, essa é a minha zona de conforto. Pode também haver competição, né? Eu quero ser melhor, ou quero pelo menos parecer ser melhor para ser promovido, ou, né, o que depende muito do trabalho, né, que a gente está falando de maneira geral, mas de qualquer forma o trabalho em equipe é algo que é para a vida toda, né? Sempre você vai estar trabalhando em equipe, nem que você crie a sua própria equipe com pessoas próximas, e isso vai gerar interações, e tudo isso aqui é normal, né? Então as pessoas elas acham assim, não, porque está em conflito por causa de uma coisa, não gosta de fulano, de ciclano. O conflito faz parte da interação do trabalho em equipe, né? Bobo é quem acha que nunca vai ter conflito em nada, porque se não tiver conflito, não há como você melhorar e evoluir, né? Você fazer uma projeção, uma progressão, um progresso daquilo que você está fazendo, né? Sem conflito fica tudo muito acomodado, né? Então a gente tem o trabalho em equipe, né? Esse resultado, né? Ele tem influência de 3 fatores, né? O ambiente, o próprio grupo e o indivíduo. Então, um indivíduo, às vezes, ele pode atrapalhar todo o grupo, né? Então, a gente tem, para poder ter um resultado equilibrado, né? Aqui vem mostrando aquele tripé que foi falado ali em cima, a influência do ambiente, o indivíduo e o grupo. A gente tem um comportamento orientado para a manutenção do grupo, né? Uma satisfação psicológica de estar em grupo. E aí você vai ter o desempenho do outro lado, com um comportamento orientado para a tarefa, né? De fazer aquilo ali o mais rápido possível, né? E cumprir aquela tarefa. Então o que acontece? A gente tem aqui no nosso grupo de trabalho do Penso, cada um tem uma personalidade diferente. Tem pessoas do Penso que gostam de trabalhar em equipe de uma maneira muito mais tarefa. Então fiz a tarefa, resolvi, né? E outros que têm um comportamento mais orientado para a manutenção do grupo. Então, por exemplo, o tal grupo vai fazer o quê? Quem vai fazer qual coisa, né? O grupo já pensou em como vai ser resolvido tal elemento, e outros não, outros querem fazer do comportamento orientado para a tarefa. Isso é comum também no hospital, em posto de saúde, em tudo quanto é lugar. Então, a gente pode ter uma influência do ambiente para ter esse resultado propício ou não. Quer ver um exemplo muito bom? Como, por exemplo, você vai fazer consulta e orientar direito se você mora numa área perigosa onde tem tiroteio, né? Então, como, sei lá, a clínica da família de Manguinhos vai atender de uma maneira adequada se está tendo um tiroteio, né? Então, foi influenciado pelo ambiente. Como que vai atender direito na policlínica se o indivíduo que ia trabalhar naquele dia faltou, né? Como que você vai trabalhar direito se o grupo todo está ficando com Covid e não está indo? Então está um grupo defasado, ou um grupo que não está treinado para o manejo da Covid, né? Então isso é uma coisa importante. O planejamento, que é o planejamento, né? É um processo intelectual porque determina conscientemente um curso de uma ação baseada em objetivos. Então a gente lembra aí da sistematização da assistência. Então, através do planejamento, se formula antecipadamente um esquema detalhado para se alcançar um objetivo. Então, assim, eu sou muito planejador. Eu planejo muitas coisas, né? Eu gosto de planejar. E o planejamento ele é importante na parte de gerência e gestão na área da enfermagem, né? Essa coisa de você prever o número de material que você precisa, né? Então você tem que ver, assim, fazer uma provisão. Provisão é aquilo que você tem
e ainda o que está faltando para poder chegar ao que você precisa. E a previsão é aquilo que você pode precisar além daquilo que você já tem. Então a gente vê já falta de medicamentos para fazer intubação, né? Um monte de coisa que a gente observa relacionada à Covid tem no fundo uma falta de quê? Planejamento, né? O problema que a gente tem de vacinas, falta de quê? Planejamento. Então a gente vê hoje o Instituto Butantan anunciando que pode fazer uma vacina totalmente brasileira e ter não sei quantos milhões de doses, não sei o que, Por que isso não foi visto antes? Por que está sendo visto agora, né? Por que demorou tanto? Ah, porque falta verba, porque falta tal coisa. Por que isso não foi visto? Falta de planejamento. Então, a questão muito política quando envolve saúde tem um problema muito grande, né? Quem sofre é a população. Então, o planejamento, né? Características do planejamento: unidade, ter uma continuidade, uma flexibilidade, porque dentro do planejamento você também tem que colocar as coisas imprevisíveis, por incrível que pareça, né? Emergências e coisas assim que podem acontecer, né? Que são os fatores incontroláveis, clareza e precisão e ser realista. Então, os níveis de atuação do planejamento. Então, você tem o planejamento estratégico, situacional, né? Que você vai trabalhar daquilo para resolver um problema naquela área. O planejamento tático para resolver um problema específico. E o operacional, como aquilo vai ser feito na prática ali, colocado lá, como você vai no dia, como você vai vacinar. Né? Então, estratégico, temos que pensar em vacinas lá na frente, com uma nova tecnologia, começa a fazer agora. O tático, qual é a tática que você vai utilizar? Né? A gente vai treinar a equipe para fazer tal coisa, não sei o que, e operacionalizar, como você vai colocar isso em prática? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Então, uma campanha de vacinação, por exemplo, requer vários aspectos de planejamento. Então, levantamento de dados, conhecimento do sistema como um todo, essas são as fases do planejamento, estabelecimento de objetivos e seleção de recursos disponíveis, organização da implementação e da execução do plano e avaliação e replanejamento. Né? Isso tudo, o planejamento, ele está muito ligado também à avaliação, né? Que é outro instrumento básico do cuidado. Então, a avaliação é o processo de determinar qualitativa e quantitativamente, mediante os métodos apropriados, o valor de uma coisa ou acontecimento. Então, a gente tem que avaliar. Então, a gente está com uma campanha, dando o exemplo da campanha de vacinação. A gente tem que fazer sempre a avaliação. Foram, né, vacinados? Né? Não sei se vocês repararam que até os frascos estão sendo recolhidos para poder fazer a contabilização do número de frascos recolhidos e o número de doses aplicadas. Isso é uma forma de monitoramento para que depois seja feita uma avaliação. Então, a campanha de vacinação foi eficaz? Né? As doses foram administradas de forma correta e eficaz? Até me fizeram uma pergunta, de um jornalista me fez a pergunta, eu acho que nem publicaram, mas assim, eu falei porque me perguntaram por que algumas vacinas, pessoas que tomaram vacina desenvolveram Covid. Então eu expliquei que não era só a vacina. E também todo o aspecto voltado para o planejamento de como a vacina foi aplicada. Então, por exemplo, isso para quem já trabalha com vacina há muito tempo, também trabalhei muito tempo com vacina, vacinando os outros. Então, uma coisa as vacinas que elas desnaturam rápido demais, elas não podem ficar o tempo todo sendo expostas à luz e a diferenças de temperatura. E será que as pessoas, por exemplo, pegam o frasco antes de aspirar, homogenizam, né? Elas tocam só na parte de baixo do frasco, onde tem um anel com borracha, ou elas seguram o frasco inteiro com a mão? Quando elas aspiram, elas seguram a seringa com a mão e esquentam aquilo ali. Aquele frasco ficou aberto quanto tempo? Então, isso tudo mexe com a eficácia da vacina. Aí junta com problemas que a pessoa pode ter já fraca do sistema imune dela, que aí a vacina não pega direito, com outros aspectos relacionados ao condicionamento dessa vacina, né? Se era a última dose ou a primeira, porque não foi agitado para poder homogeneizar. Não sei se vocês já viram na televisão, mas quando mostra a vacina Coronavac, ela está lá com um líquido mais denso no fundo, né? Então, assim, será que aquilo é homogeneizado? Então, isso tudo que eu estou falando é um treinamento que é feito. E depois você monitora e depois você vai avaliar se deu certo. É óbvio que as vacinas vão dar certo e tudo mais. Isso é óbvio, né? Eu só estou dizendo que existe toda uma técnica para que aquilo seja 100% e aquele erro
não prejudique a saúde de alguém. Então, para isso, a gente tem a avaliação, para poder orientar, permitir reconhecer erros, acertar e corrigir falhas. Então, as fases de avaliação: definir finalidades e limites da avaliação, relação da avaliação com finalidade do serviço, estabelecimento de padrão, coleta de fatos, coleta de dados, o uso de resultados, aperfeiçoamento do serviço. Então, não é porque, eu dei um exemplo aqui da vacina, não é porque a vacina não funciona. Existem vários fatores relacionados a um processo de vacinação que não é só a vacina. Condicionamento, técnica, treinamento da equipe, sistema imune de quem recebeu, idade de quem recebeu, estava bem homogeneizada quando recebeu, né? Ou recebeu o final do frasco com alta quantidade de antígeno, né? Não era mais isso que eu ia falar. E cepas novas, né? Então aquela vacina vai funcionar para aquela cepa de vírus, né? Provavelmente sim, né? Dependendo se ela for uma vacina que tenha todas as partes do vírus, né? Que no caso a Coronavac tem. Funciona muito bem. Outras vacinas, por exemplo, já foi mostrado que não funcionam para determinadas cepas, né, da África do Sul. Então, os resultados disso tudo vem de uma avaliação, né? Você tem que avaliar o que você está fazendo. Então, avaliação para enfermagem: comparar condições atuais e pregressas do cliente, do paciente e da comunidade. O que é isso? É você ali fazendo, né, aplicando a sistematização da assistência, você fazer uma avaliação, fazer um prognóstico, comparar os pacientes e coletividades, né, para ver se eles estão seguindo os padrões, se está funcionando ou não, o padrão da sua orientação está boa ou não, comparar os dados de uma coletividade com os padrões pré-estabelecidos. Então, será que essa comunidade está melhor depois da instalação de uma água encanada, né, de uma rede de esgoto? Então, isso tudo é um padrão de avaliação. Agora, acho que é o último, a destreza e a habilidade psicomotora. Então, isso daqui é o que vocês mais valorizam, né, quando são estudantes. E que essa valorização de vocês fica em relação ao know-how, né, o conhecimento de como fazer, que é o reflexo de uma competência real, permanente e adquirida. Então, eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, eu tinha um problema sério com funcionar a veia de idoso. Então, eu não conseguia direito, eu não conseguia achar. Então, toda hora eu chamava uma técnica de enfermagem que ela tinha muito mais experiência do que eu. E mesmo eu sendo professor, eu não ligo para isso, porque eu estou aprendendo o tempo todo. Então, se eu não sei, eu vou chamar alguém que saiba e vou ficar o tempo inteiro olhando como é que faz. E aí, teve um dia que ela virou para mim e falou assim: se você não consegue mais, não precisa mais me chamar. Aí eu falei: por quê? Porque você acabou de ver que eu também não consegui. Então, assim, você já conseguiu pegar essa habilidade. Então, eu já estava vendo que eu já estava com a mesma habilidade dela de tanto treinar e tentar fazer e não conseguia mais. Então, isso é permanentemente adquirido. Então, por exemplo, hoje eu não sei se eu vou chegar e vou funcionar uma veia igual funcionava antes. Mas naquela época, trabalhando 2 anos direto no hospital, eu conseguia pegar veia de difíceis que não conseguiam serem visualizadas. Hoje em dia eu não sei mais. Por quê? Porque a destreza e a habilidade, muitas elas são armazenadas no nosso cérebro, e outras elas não são tão bem armazenadas no nosso cérebro. Quer ver um exemplo? Andar de bicicleta. Todo mundo vai conseguir fazer isso, né? Mas outras têm variações. Então, por exemplo, uma coisa é você funcionar uma veia de quem mora ou trabalha direto na lavoura. A pele grossa, né? Uma dificuldade de você colocar o bisel da agulha, mais força, mais chance de transfixar, difícil de visualizar. A outra é você funcionar uma veia de um adolescente que mora na cidade, que quase não pega sol, né? Então, isso tudo tem a ver com o domínio do indivíduo que ele tem sobre o próprio corpo, né? Como que você usa o seu corpo. Então, desempenho com competência e procedimento implica diretamente na qualidade dos resultados da assistência. Então, se você sabe fazer, né, você tem uma boa qualidade do cuidado que você está prestando. Então, a habilidade psicomotora, ela é vinculada ao pensar sobre fazer, né? Então, cada necessidade individuais são individuais, né, melhor dizendo, e aí essas necessidades você vai adquirindo com o tempo um conhecimento de como fazer com base científica por trás. Então, você vai ver que algumas coisas elas são mais fáceis de aprender e outras são mais difíceis devido a variações anatômicas, devido a outras condições
que estão naquele ambiente, né? Como luz, ruído, coisas que possam te incomodar e que tiram um pouco a sua concentração. E essa habilidade psicomotora, né? Ela é aprendida, como eu falei para vocês, acumuladamente, né? E ao longo do tempo. Então, uma coisa era você diluir um medicamento de uma forma antigamente. Hoje já modificou algumas coisas, né? E assim vai. Tudo vai modificando. Então, você vai se adaptando. Então, você tem estímulos do ambiente. Você vai percebendo isso. E você processa isso. E você gera uma resposta. E essa resposta ela vai fazer com que você haja de uma maneira, né, dando um feedback para aquela necessidade, né, de uma forma adaptada, né, de uma forma que você consiga lidar com aquilo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma ferida que você vai fazer um curativo, né? E aí chega lá naquela ferida, você observa que tem uma gaze grudada. E aquela gaze tem que sair dali, porque você tem que tirar, senão aquilo vai infectar. Então você está usando ali vários mecanismos seletivos de alerta na sua cabeça. Se eu puxar essa gaze direto, vai sangrar, vai fazer com que a pessoa sinta dor. O que eu tenho que fazer? Então você está usando vários órgãos do seu sentido, né? Sentindo o cheiro ali de sangue, percebendo, escutando, né? Você está pensando várias coisas e determina uma estratégia para você ter uma resposta com o auxílio da sua memória. O que eu posso fazer? O que eu já fiz antes? Será que eu colocar uma solução fisiológica em cima vai fazer soltar esse sangue seco? Será que eu usar um pouco de óleo, Dersane, pode usar nessa ferida? Né? Então você vai ter respostas pré-estabelecidas apropriadas, né? Para você meter a mão naquilo ali sem gerar dano naquela lesão maior do que já está. E daí você vai ter uma resposta, ter feito seu curativo, colocou a solução fisiológica aquecida e foi soltando a gaze lentamente ou deixou lá a solução fisiológica até aquilo soltar adequadamente, sem precisar causar prejuízo e heterogenia ao paciente. Então isso é importante, essa habilidade psicomotora, né? Você tanto a habilidade psicomotora fina, né, detalhista, quanto uma habilidade rápida e ágil numa manobra cardiorrespiratória. E o desenvolvimento do processo cuidativo, né? Que é isso tudo, que agora sim que é o último, acho. Então você tem essas competências todas, que incluem a ênfase nos resultados, né, para você utilizar os instrumentos básicos do cuidado, a busca direcionada de oportunidade de aprendizagem e busca de agentes ou pessoas, recurso, capazes de orientar com competência. O que é isso? Né? As pessoas que tenham a habilidade, a competência, o conhecimento para poder utilizar. Então, todo o processo cuidativo, agora os cachorros resolveram falar, todo o processo cuidativo, latir, melhor dizer, todo o processo cuidativo ele precisa ter um conhecimento científico, uma observação e por aí vai, todos esses recursos que a gente viu até agora. Então esse último instrumento nada mais é do que todo o processo de cuidar, né? Ele precisa de todos os outros elementos. Então a gente observou, né, que temos a gente constatou, para não ficar repetitivo, que tivemos a observação, o método científico, o princípio científico, a criatividade, a metacomunicação, o trabalho em equipe, o planejamento, a avaliação, a destreza manual e a habilidade psicomotora. Eu queria perguntar para vocês agora, né, dos que ainda estão aí, as 40 pessoas, quais os instrumentos básicos do cuidado vocês acham mais importantes? Vou pedir aí para... Acho que é a Gabriela que vai projetar para mim. Qual desses instrumentos vocês acharam mais importantes, né, na opinião de vocês? Aí já está aí, ó, a Gabriela já está projetando. Isso é só uma curiosidade inútil minha, mas muitas pessoas colocaram comunicação. Muitas não, uma pessoa colocou comunicação até agora. Vamos ver aí, é só clicar no link que já vai direto. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas, tá? Aqui no chat que eu já estou conseguindo ver. Agradeço aí a Gabriela. Isso, a Rayane falando que ama as aulas práticas. A gente está sentindo falta, Rayane, das aulas práticas, porque está difícil, né? Por causa da pandemia. Então, muitos alunos fazendo acadêmico bolsista para poder ter prática e geralmente só em vacinação e triagem e trabalhar com Covid. Comunicação, 5 pessoas achando, ó, o outro é criatividade, porque está bem pequenininho.
trabalho em equipe, o pessoal votando. É importante que vocês votem lá, porque tem gente que não consegue sair da tela, né? Mas eu acho que se clicar não perde não cai da aula não. Que aí a gente deixa registrado aqui para depois colocar lá no canal a participação de vocês. Comunicação. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Eu vou ver aqui se eu consigo. A Gabriela está apresentando, então acho que já ganhou aqui eu acho que já ganhou a comunicação. Eu vou tentar printar aqui. Pronto, saiu aqui. Então é isso. Eu vou printar e vou colocar aqui depois do slide. Gabriela, se quiser pode... Depois me manda o print, por favor. Então a gente vai encerrar. Vou mostrar para vocês aqui uma coisinha antes de encerrar, né? Que é o final da nossa aula. Então tá aqui o que vocês responderam. Cadê? Ocultar. Aí aqui. Demorei uns 3 minutos a mais, passei. Mas as referências dessa exposição de hoje. Aqui o nosso grupo, né? O Penso 2021. Estava aí hoje a Fabiane, que ajudou a gente, a Gabriela, o Vitor Gabriel estava aí também, Larissa, estava no médico hoje, não pode, a Júlia ajudou, a Bessa, a gente também, e os outros pensadores aí, que hoje não estão, mas estão ajudando em outras atividades. Nosso próximo curso vai ser esse aí, dia 23/4, tem a ver com o que vocês sugeriram, né? Fundamentos ou semiologia, cuidados na administração de medicamentos utilizados no manejo da Covid-19. Então a gente vai falar dos cuidados dos principais medicamentos, né? Desde dipirona até os do kit intubação. Tá? Obviamente nós não vamos falar de medicamentos que não tem comprovação científica, né? Mas a gente vai falar dos medicamentos mais utilizados. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Quero agora aqui tentar ver se eu consigo tirar uma fotinha de todo mundo. Todo mundo não vai aparecer, né? Mas eu posso fazer um print aqui. E dúvidas? Agradeço vocês também aí que estão falando. Aí no finalzinho. A Amélia aí, ó, planejamento. Valeu, Amélia, um beijo. Era para estar na sua casa agora. Deixa eu ver aqui. Nilcilene, comunicação. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um mini curso, né? Para a gente esgotar e sim para semear ideias. E até mês que vem. Aí ajudem aí na divulgação. A gente não tem nenhum interesse de seguidores e nem interesse em dinheiro. A gente quer só levar o conhecimento para vocês durante esse momento de isolamento, tá? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vai estar lá no YouTube e no nosso canal Ciência e Saúde. E não esqueçam de preencher corretamente o link dos certificados. Então, tchau, gente. Muito obrigado. Agradeço aos monitores e a vocês aí que ficaram até agora. Valeu, Jaque.